Ainda a respeito, né, da temperatura sofrer influência, né, de alguns elementos importantes, né, vale destacar ainda, tá, o processo de urbanização, ou seja, de crescimento das cidades, esse processo acelerado, de verticalização, de expansão das cidades no Brasil especificamente, né, que vem acompanhado também esse processo, né, de desmatamento, de cimentação, de asfaltamento, ou seja, tem processos intensos de impermeabilização do solo, redução de espaço para a circulação do ar atmosférico. Né? Então, o processo de urbanização impacta diretamente, né, nas tipologias de climas locais. Tá? Então, também é um fator determinante, né, para a caracterização climática local, bem como também os tipos de vegetação, né, as características da vegetação também impactam, tá? Então, vegetações, né, como por exemplo a amazônica, tá, da vegetação de caatinga, tá, ela também repercute, ela sofre influência, tá, por exemplo, das tipologias climáticas e também passa a influenciar, né, as características climáticas. Porque, por exemplo, vegetação como a vegetação latifoliada da Amazônia é totalmente diferente da vegetação xerófila da Caatinga, né, que é menor, é mais raquítica, tá? Então, isso reflete as características do ambiente climático, então você tem trocas ecossistêmicas aí entre a vegetação e o clima. Tá? E um outro fator também, né, que impacta diretamente também nas temperaturas locais, né, e determinam as tipologias de clima é o chamado albedo. Né? O que seria o albedo? Marcar aqui, o albedo. O albedo é um índice, é um ângulo, né, um grau de reflexão, tá, da incidência solar sobre os corpos terrestres, sejam, por exemplo, corpos sólidos ou líquidos. Tá? Então, o ângulo de reflexão, tá, dos raios solares sobre, por exemplo, as massas líquidas, oceanos, rios, lagos, tá, lagoas, açudes, tá, bem como também em áreas sólidas, como aí você tem calotas polares, áreas montanhosas, vegetação, tá, desertos, áreas urbanizadas, tá, asfalto, ou seja, de acordo com a intensidade, com a densidade da densidade do corpo, bem como essas características, né, de cores, isso impacta também numa maior incidência, maior absorção dos raios solares, né, nesses corpos, nessas superfícies, e ao mesmo também a refração, ou seja, o retorno, o reflexo, bate e volta, no que diz respeito a esses raios solares, volta para o espaço ou geralmente eles são captados pelas nuvens, tá? Então, quanto mais intenso for o corpo sólido ou líquido, né? Inclusive em termos de características de cor, como por exemplo os corpos sólidos, né, de cores mais claras, ele tende a ter um grau de albedo bem grande. Então, assim, a absorção de energia é menor e a reflexão do raio é maior. Então, em áreas, por exemplo, como as áreas polares, tá? Os reflexos, por exemplo, dos raios solares tendem a ser maior, então a absorção desse calor é menor. E em áreas, por exemplo, de coloração mais escuras, como por exemplo asfalto, áreas urbanizadas, tende a absorver mais, né? Então, o ângulo de reflexão ele é bem menor, tá? Então a intensidade dos raios solares é bem maior nos corpos mais escuros e mais densos também. Então isso aí é o que nós chamamos de albedo. Bem, aí nós temos uma classificação climática, né? Então tem várias classificações climáticas, ou seja, seguem modelos, né? Ou seja, cenários, né, que levam em consideração esses elementos que foram citados, latitude, continentalidade, massas de ar e assim por diante, né, como foram citadas anteriormente. Então, assim, vários estudos foram propostos já há algum tempo, inclusive muitos se destacam no século passado, em que os seus estudiosos, né, levaram alguns critérios considerados importantes para classificar o clima. Então, eu vou citar aqui três. Né? Então, nós temos a classificação de Arthur Strahler, né?
que o Arthur Strauss levou em consideração para classificar os tipos de clima no globo? A circulação e a atuação das massas de ar. Tá? Então, a distribuição das massas de ar no planeta, né, fez com que Arthur Strauss condicionasse uma tipologia específica, tá? Dessas massas de ar. Aqui nós temos até um exemplo aqui, ó, de climas no Brasil, levando em consideração a classificação de Strauss. Então, ele é muito didático, é muito utilizado nos livros, né, escolares, inclusive também ele é muito utilizado por exemplo, nas estações meteorológicas, né? Então, de acordo com a atuação da massa de ar, você tem uma diversidade, uma tipologia de clima no Brasil, né, para cada região do país. Então, assim, considerando as massas de ar, nós teremos os climas equatorial úmido, né, uma grande porção da região norte do Brasil, tá? Um clima tropical, tá? Típico ou tropical único, tá? Na região central do Brasil, né? Então, desde a região centro-oeste, porções como o norte de Minas, né? E a grande extensão da região norte do país. Nós teremos um tropical semiárido, que vai se distribuir nessa região aqui do interior do Nordeste brasileiro, né? Na região semiárida brasileira, e um clima tropical que nós chamamos litorâneo, né? Que vai compreender toda essa faixa litorânea do Nordeste, tá? E partes aqui da região Sudeste. E aí nós temos os climas que sofrem a atuação das massas polares, tá? Que serão, por exemplo, o clima tropical de altitude, né? Muito comum na região Sudeste, né? Então, a massa polar atua diretamente, né? Aqui nesses tipos de clima, tá? Assim como também massa de ar tropical. Então, você tem uma massa tropical atlântica que atua também aqui, tá? Foi dito anteriormente, né, que ela atua provocando chuvas orográficas, então são áreas mais elevadas. E aí nós temos um clima subtropical úmido, né, que vai ser muito típico da região sul do Brasil, que vai sofrer influência da massa tropical atlântica. Bem, aí nós temos a classificação do russo Vladimir Köppen, né, e do seu colega do Rudolf Geiser. Köppen e Geiser levam em consideração as médias de temperatura e precipitação. Tá? Então, de acordo com a média de temperatura e precipitação, ele determinou os tipos de clima para uma determinada região. E, por fim, né, a classificação do Charles Tortwaite. O que o Charles Tortwaite defendia? Que, a partir dos índices de evaporação e transpiração das plantas, ou seja, chamada evapotranspiração potencial, né, se tinha características específicas, né, para as temperaturas e, logicamente, para o clima em determinada região. Então, os trabalhos de Tortwaite eram muito utilizados para estudo de zoneamento agrícola, né? Então, para manejo, né, de vegetação. Então, era muito aplicado em áreas onde a vegetação eram e são muito determinantes, tá? Porque você leva em consideração a transpiração das plantas e a evaporação também provocada pelo aquecimento do solo. E quando nós consideramos, né, os climas controlados por massas de ar equatoriais e tropicais, né, que são as massas típicas do território brasileiro, aí nós vamos ter aquela caracterização anterior que foi mostrada no mapa. Então nós temos, por exemplo, o clima equatorial úmido, né, que é típico da região norte. Então, se é na região norte, ele sofre a influência da massa equatorial amazônica, né, que é a massa, na verdade, a massa equatorial continental, né, que surge na Amazônia. As precipitações são elevadíssimas, acima de 2.500 milímetros anuais, né, assim como as temperaturas também são elevadas o ano todo. E há uma baixa amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a maior e a menor temperatura ela é muito baixa, porque as temperaturas são constantes. E aqui é bem representado nesse climograma. Ó, aqui nós temos a coluna do lado direito, né, que vai marcar as temperaturas em graus Celsius, e a coluna aqui da esquerda, tá, azulzinho aqui, os caracteres em azul, que vai marcar as precipitações. Tá? Aqui, ó, essas linhas ou essas colunas aqui que se distribuem em todo o climograma, nessa tonalidade azul, elas vão representar as precipitações, as chuvas, né? E embaixo, essas letras de J, F até o D, são a representação das iniciais dos meses do ano, então de janeiro a dezembro. Então vejo que chove principalmente de janeiro até junho. Tá? Então até julho, né, é o período em que baixa as precipitações, mas chove o ano todo aqui, ó.
nessa representação do climograma. Tá? Essa linha aqui no meio é a linha de média de temperatura. Então, ela marca, por exemplo, a amplitude térmica. Veja que a máxima temperatura chegou a 29 graus e a mínima temperatura algo em torno de 26, 25 graus. Então, 30 menos 26, 4 graus. Então, a amplitude térmica aí é muito baixa. Tá? Então, quais são as características, por exemplo, do clima equatorial úmido? Aqui do lado. Tá? Ah, professor, por que a MSC? Porque ela atua principalmente no verão. Então, veja que no verão, ou seja, de dezembro até março, chegando até abril, as precipitações são muito elevadas. Então, chove bastante. Então, é a atuação da massa equatorial continental. Ok? Com relação ao clima litorâneo, foi dito que ele ocorre na costa do Nordeste e Sudeste do Brasil. E ele sofre a influência da MTA, que é a massa tropical atlântica. Tá? Essa massa tropical atlântica, em um certo momento, principalmente no inverno, ela vai sofrer um contato com a MPA, que é a massa polar atlântica. Tá? Então, isso vai provocar as chamadas chuvas frontais. Então, chuva muito forte. Inclusive, isso pode provocar aguaceiros, alagamentos. É muito típico, principalmente no período de inverno. Tá? A MTA, que é aquela massa tropical, né, atlântica que nasce e surge ali no Atlântico sul-sudeste do Brasil, ela provoca as chuvas orográficas, né? E sobretudo aqui em áreas onde há cadeias montanhosas elevadas. Então, por exemplo, no Nordeste nós temos a Borborema, tá? Então sofre a influência da MTA. E na região sudeste a Mantiqueira. Tá? Então essas chuvas elas são muito concentradas de forma geral, né? Por exemplo, na faixa litorânea do Nordeste e da região sudeste, são muito concentradas no inverno. Então, a média de precipitação vai variar de 1.500 a 2.000 milímetros anuais. E as médias térmicas são muito elevadas. Então, aqui nós temos essa representação, tá, do climograma do clima litoral úmido. Aí nós temos ainda o clima tropical continental, né, porque ele é típico no Brasil, né, porque ele ocupa boa parte, a maior parte, na verdade, do território brasileiro. Então, aqui pelo climograma dá para perceber que as temperaturas são elevadas o ano todo, né? Ou seja, acima dos 23 graus. Tá? Há uma discrepância aí das precipitações, então chove principalmente nos períodos de verão, tá? E também no período de outono, então vai ter uma certa chuva. Um pouco também, mas sobretudo no verão e no outono. Tá? Então, as temperaturas são muito elevadas aqui, né, no clima tropical continental. E quais são as principais características gerais? Então, ele apresenta as apenas duas estações bem definidas, que é um verão chuvoso. Então, veja que no verão nós temos aqui de dezembro até março, né, elevadas precipitações. Tá? E o inverno é muito seco. Aqui no inverno, que vai de junho até setembro, chove muito pouco. Tá? As temperaturas continuam altas. Tá? Na verdade, há uma redução, há uma diminuição um pouco de temperatura em função do inverno, porque aqui eles têm uma influência da massa polar atlântica, mas as precipitações são baixas. Tá? Então você tem aqui um inverno seco. Tá? A amplitude térmica é elevada. Então, isso é efeito da continentalidade, porque ocupa a região centro-oeste do Brasil. Tá? E atua também aqui, no caso do tropical continental, não só no centro-oeste, mas uma porção do nordeste, do norte e parte do sudeste brasileiro. Aí nós temos o tropical semiárido, que é típico do sertão nordestino, norte de Minas Gerais. Tá? Então ele sofre influência da MTA e da MSC, né? E no caso ela perde força no interior do Nordeste, né? As chuvas são muito baixas, algo em torno de 250 a 800 milímetros anuais, e as médias de temperatura são muito elevadas. Tá? Então, esse climograma é bem representativo, né? Por exemplo, das características do tropical semiárido. Então, as temperaturas são muito elevadas e com precipitação muito reduzidas. E aí, por fim, né, em função do tempo também que é curto aqui para a gente, nós temos os climas tropical de altitude, né, que é típico das áreas, por exemplo, orográficas, né, por exemplo, sobretudo na região
sudeste e uma porção da região sul do Brasil, tá? Então, vai ocorrer nas áreas mais altas, né, da região sudeste principalmente. Ela vai sofrer uma forte influência da MPA no inverno, provocando geadas nessas áreas, né? As precipitações são acima de 1.700 milímetros anuais, então os verões serão menos quentes e os invernos serão mais frios. Então aqui, ó, o verão, tá? Você tem o que? Boa precipitação, período de verão, tá? O inverno diminui as precipitações, porém também caem as temperaturas. As temperaturas são bem baixas, tá? Aqui no período de inverno. E por fim nós temos o clima subtropical úmido, né? É comum na região sul do Brasil, atuam principalmente a MTA e a MPA, então a MTA é o ano todo, mas a MPA, que é a Polar Atlântica, só no inverno. As médias de precipitação, né, são as segundas maiores do Brasil, então acima de 2.500 milímetros anuais, só fica atrás das médias do clima equatorial úmido, que é acima de 3.000 milímetros anuais. Tá? E ela apresenta as 4 estações bem definidas, ou seja, o outono, o verão, a primavera e o inverno são bem representativos, tá? No clima subtropical úmido. Então você vai ter o que? Essas chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Os invernos serão frios, né? Com as características de geada da região sul do Brasil.